Boa tarde, colegas internautas do Facebook. Voltamos aqui para algumas exposições sobre o nosso gráfico que mais ou menos quer dar uma explicação da obra que nós estamos apresentando para publicação, que é a revisão do humanismo. Nós já havíamos falado nas outras ocasiões sobre a questão da semiologia, signo, significante, significado. E agora nós estamos expondo questões relativas que na obra nós também fizemos outras trilogias, principalmente nos capítulos indicados como aporias. Recuperamos um pouco desse esquema de aporia, por ser um esquema filosófico dentro da atual situação muito importante, que a aporia quer dizer uma dúvida, e realmente tem uma dúvida sobre várias questões, não queremos fechar nela. E nas aporias, além do signo, significante e significado, nós vamos pegar na psicanálise, id, ego, superego, um pouco da sociologia e uma terminologia mais ou menos baseada no marxismo. O marxismo não fala dessa terminologia, mas nós pegamos dele só o esquema, a questão da infraestrutura, estrutura e superestrutura. E aqui mais uma área importante atualmente, que é a questão da neurociência. Neurociência. E a questão dos hormônios e dos neurotransmissores que influenciam a determinação do humor, que são adrenalina, endorfina e serotonina. Aí nós fizemos isso para recuperar essa questão do humanismo. Certos filósofos, nessa estrutura da psicanálise de Freud e do marxismo, né? Marxismo, lógico, de Marx, né? Muita gente viu como dois, junto com Nietzsche ainda, Nietzsche já é outra coisa, né? Foram vistos como dois contestadores da ordem da racionalidade clássica, né? Moderna. Aqui seria da psicanálise de Freud. E aqui Marx. Nós vamos aqui questionar essa perspectiva. Nós achamos que eles tentaram, foi ao contrário, recuperar a questão da racionalidade para a história da humanidade, recuperar o humanismo. Ao contrário do que se diz isso, né? Os dois têm um embate muito grande com a religião, e aqui é que nós vamos ver a nossa posição, né? E a nossa discussão, principalmente que não se pode desprezar o fator religioso, o fator da fé, da crença das pessoas. Sem eles você não recupera esse humanismo. Freud, Marx queriam recuperar, Freud mais a questão individual, a questão do equilíbrio dos desejos, né? E Marx a questão já macro da questão da sociedade, né? Como que a sociedade poderiam valorizar a questão do humano, né? Freud, na visão que do mundo ficou dele, ele fala que a racionalidade tolhe o desejo, tolhe
o id, né? E a sociedade é criada e a razão é criada para oprimir a individualidade. E por isso, a sua obra, O Mal-Estar da Civilização. Mal-estar da civilização. Estar da civilização. Isso Freud. É judeu. Interessante que eles têm essa questão básica de formação individual deles, tanto Freud quanto Marx são judeus e têm essa formação, mesmo que para contestar, mais parte de uma formação individual. Freud, lendo suas obras, as do início, ele não é esse ateu que se falava, né? Ele, as várias fases têm são fases em que os desejos, os impulsos primários são superados nas sublimações. Então aqui tem uma questão básica que depois ficou esquecida, que todo mundo pegou o problema da sublimação de Freud, Mal-Estar da Civilização, pegou o problema da sublimação como repressão. Mas nós pensamos que não. A sublimação não é só uma repressão, mas ela visa a constituição consequente do indivíduo, do ego. Não é só isso, do ego e, consequentemente, do superego. Uma visão deturpada da história, eles pegaram muito aqui, o básico para a gente ver a questão da repressão da antiga sociedade, vamos dizer assim, moral britânica, conhecida como a Era Vitoriana, da Rainha Vitória. Uma moral muito rígida. Muitas vezes poderia ter sido até necessário em um determinado momento. Mas, do outro lado, o Idne Freud também tem a questão do desejo sexual, tudo, né? Mas tem a questão dos impulsos primários. Esse lado é que ninguém vê. O impulso primário, voltando lá a Hegel, né? No impulso primário, a consciência visa destruir uma outra consciência. Essa questão da violência. E voltando mais ainda, vem a questão de Hobbes, o homem ou o lobo do homem. Então, tanto a família e esse processo civilizatório é para dominar isso e garantir a existência da sociedade, porque senão, voltando a Hobbes, seria uma luta de todos contra todos, em que a sociedade viveria constantemente em guerra, sem esse princípio da sociedade, essa sublimação e esse reconhecimento da outra consciência. Isso visto lá, nós já vimos em Hegel, a questão do o reconhecimento das consciências na parábola do senhor e do escravo, em que o senhor se reconhece no escravo e o escravo se reconhece no senhor, e os dois necessitam que a existência deles seja garantida para continuar a existência geral da sociedade. Esse é o sentido básico da parábola do senhor e do escravo. Então, essa sublimação é uma repressão, mas quando se realiza na sociedade uma estrutura pacífica em que
todos têm possibilidade de se desenvolver, ela gera também um equilíbrio hormonal e gera prazer. Nós, para fazer só da trilogia, né, existem outros hormônios, nós centralizamos na adrenalina, endorfina e serotonina. Adrenalina no ídio, os impulsos primários, e é mais ou menos a constituição da infraestrutura, no sentido que o homem ele cresce, ele vai para a sociedade, ele tem de trabalhar, ele tem de descarregar sua energia para construir o seu meio de sobrevivência. É algo que mais é dirigido à ação, precisa da ação, seria mais na relação da adrenalina, desenvolvimento de habilidades, tudo. Na endorfina, nós colocamos na questão do ego e aqui, no indivíduo aqui da família, porque o ego vai canalizar essa força primária básica que a adrenalina faz vir de forma impulsiva, né, canalizar para a pessoa se centrar e se relacionar com os outros. Geraria um outro hormônio, e tem outros hormônios, mas aqui só para em questão didática e a questão da trilogia, que sempre são importantes, né? Centralizamos nessa questão da endorfina, na questão do labor como luta diária. A endorfina também tem uma questão meio lúdica, a questão do exercício, mas o exercício implica em uma certa disciplina, e o exercício é para garantir a saúde mais pessoal, um exercício, uma atividade física mais controlada, né? A adrenalina aqui é muito vista, e até quem é do meio esportivo radical, né, os esportes radicais valorizam essa questão e dá um prazer essa adrenalina, até um jargão nós já falamos que são da adrenalina mil. E a serotonina, vamos dizer, fazendo um paralelo com a vida cotidiana, é como se fosse no final do dia, vai descansar, a pessoa que quer comer algo especial na janta, muitos querem sentar ou tomar um suco para refrescar, ou uns tomam chá, né, mais ou menos, e muitos têm o chamado, no Brasil tinha, né, a questão do happy hour, vamos beber uma cerveja, uma coisa. E à noite também tem os encontros amorosos. Esses dois geram esse hormônio da serotonina, que é o hormônio do prazer. O prazer é muitas vezes ligado, do prazer mais imediato, né? Seria a serotonina. Agora, todos eles, nós já vimos que quando estão desequilibrados, né, uma pessoa que tem adrenalina muitas vezes a menos, é uma pessoa impulsiva. E nas suas relações amorosas, a adrenalina faz gerar a violência doméstica. Isso é que há um desequilíbrio desses dois. A endorfina desequilibrada é a adrenalina, ou também vai gera as dependências alcoólicas, é um vício, né? A adrenalina descompensada, a serotonina, aliás, é descompensada gera os vícios, né? É, alcoolismo e drogas, né? Alcoolismo, drogas, mas também alcoolismo, drogas, mas também, né, as dependências químicas em geral, dependência química que pode ser de drogas também, mas pode ser de remédios, barbitúricos, né? Então, quando
em geral, vem de descompasso do organismo na produção da serotonina. A adrenalina descompasso, muita gente já viu, né? A gente já viu, tem as violência doméstica, violência social doméstica, violência social, doméstica, violência doméstica, violência social, que implica a questão do. Aí entra racismo, entra a, as questões do trabalho, né, desde o abuso, violência doméstica, o abuso sexual é o maior deles, né? E no trabalho tem o problema da pessoa que abusa do seu trabalhador, né? Chama um assédio moral, vem a palavra. Então, muitas vezes, tanto esse como esse. A serotonina também gera violências domésticas e violências, uma coisa está ligada à outra. Como lá nós já vimos em Hegel, que Hegel naquela ideia de singular, particular, universal, e o singular seria também um universal, né? Já contém em si um universal, carente de conceito, é mais ou menos aqui também. Muitas vezes o descontrole da adrenalina passa para a serotonina, porque essa violência doméstica e essa violência social, esses abusos, esse coisa, gera um sentimento sádico de prazer, gera, vamos dizer, algo parecido com uma serotonina, né, dentro da nossa análise. Né? Então é preciso ter esse aspecto. Aqui que entra também a questão que essa questão da sublimação e da religião. A religião não é só repressora, ela com a visão de um reino de Deus e uma visão de uma sociedade perfeita, de um paraíso, tem uma proposta de garantir uma felicidade, um prazer. Isso que o nosso Kant, que é objeto da análise, ele não via, né? Ele vê o prazer na aplicação só da lei moral. Mas é um prazer muito limitado. Ele achava que o homem não poderia se pautar pela felicidade. Eles têm que se pautar pela moral. Isso é que na crítica da razão pura ele fala. Mas para nós não é possível que todo homem passe por alguma busca de felicidade, uma busca de satisfação, não, ele fica neurótico e atualmente causa as depressões, né? E o extremo que a pessoa tanto cultiva essa visão moral radical também gera prazer para ele, mas é um prazer que beira aquele prazer sádico, né? Um prazer de dominar e de fazer esquema, dentro daquele esquema de organização que todo mundo tem prazer, que todo mundo tá naquilo, tá dentro daquela visão dele, né? E aquilo para ele é um prazer, mas ele não vê que é individual e que muitas vezes causa problemas com o outro. É o que foi feito na história e que constatado na história com os movimentos nazifascistas e sua visão dessa moral, uma visão de poder maior, né? Quando Kant fala que a pessoa não conhece a coisa em si, e fala e fala na questão que o homem não pode conhecer a existência de Deus,
Então, tudo é justificado. Na prática, simplificando o que foi feito do kantismo, é isso aí, para controlar essa tendência natural que a pessoa tem dentro de si, ao individualismo, e controlar os impulsos, é só através da moral rígida e da repressão, realmente. Aqui aí vem a questão da repressão, não esse desenvolvimento. Agora, essa visão de religião, de falar que você vai ter a vida eterna, é uma visão que gera um prazer. Na Idade Média, gera um prazer até físico. Na Idade Média, os místicos, né, da Igreja Católica, místicos da Igreja Católica, tinham os chamados êxtases da Igreja Católica. Outras religiões também têm, o budismo tem algo parecido. Tem o chamado êxtase. Os êxtases dos santos, né? Os dois principais, São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, sempre tem essa questão meio sexual até na linguagem dos poemas que eles falam, né? São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Ávila, Espanha. Os poemas dele, alguns poemas são clássicos da literatura espanhola em geral, né? Quem estuda história sabe, né? Que além da questão religiosa, eles são grandes literatos, né? Em que ele fala dessa união espiritual com Deus, com a igreja, né? E fala nessa questão do amor, do amado, do noivo. A Bíblia também já falava isso, para indicar esse lado de prazer que a religião dá também. Os êxtases, para nós, se equivalem hoje uma busca, a partir do momento em que se valorizou a questão do desejo e pegou esse lado do Freud, na questão da satisfação pessoal, do prazer sexual, né? Aí, aqui tem êxtases e atualmente ficou substituído o chamado pelo orgasmo. O orgasmo é mais direto, né? Mas quando se torna uma obsessão, e ele pode também causar problemas. Uma outra visão desse problema, quem inclusive dá, é o nosso Deleuze na obra O Antiédipo, mas numa outra visão em que ele fala que a visão freudiana, o lado negativo da visão freudiana, né? Ele não pega muito o lado já do mal-estar da civilização, que ele fala disso, que realmente é. Mas ele pega esse outro lado que realmente Freud dá a entender que a civilização, sem esse mal-estar, ela não se firma. Então, aí nós pegamos esse mesmo caminho de Deleuze. Apesar de Deleuze pegar uma liberação total, né? Isso já na década de 60, ele surgiu nos movimentos da França, de seu país. Ele era um professor universitário que teve um maio francês que foi puxado pelos universitários. Achava-se numa visão muito ufanista e utópica, a utopia das décadas de 60, uma delas é essa liberação geral que geraria felicidade, paz, né? Isso ficou clássico. Mas nós já vimos um marco histórico básico, foi o Charles Manson e seus assassinatos
em meio a orgias sexuais, bebidas, drogas, ouvindo música dos Beatles, aquilo tudo. Esse fato causou na época a reação conservadora esses assassinatos e essa criminalidade virou uma marca, a luta contra ele e a imputação do pensamento progressista sempre trazer essa violência é o pensamento que justifica o conservadorismo atual, que remexe, mexe, volta. No Brasil nós temos isso claramente, né? Nosso presidente vem do meio militar e o Brasil por um outro caminho, mas no geral foi esse caminho mesmo, de que é só com a dominação, com a violência, com o Estado policial é que se organiza a sociedade, né? E nós não pensamos assim. Nós achamos que o desenvolvimento da razão ele é mais eficaz e é um desenvolvimento que se quer natural, né? Mesmo antes da década de 60, na década de 50, quando se estabilizou os governos sociais democratas e nos Estados Unidos o New Deal, foi um período de grande racionalidade. Aí que nós recuperamos essa questão, não tanto de Freud, recuperamos essa visão marxista de sociedade. Não no lado marxista, que também é utópico, igual Freud, né?